Você é uma pessoa estressada? Tenta se controlar, mas não consegue? Quando vê, já se aborreceu? Então esse vídeo é para você. Eu vou falar como tratar do estresse no dia a dia através dessa palestra que eu dei. Dá uma olhada. Então não permita que ninguém te trate de qualquer maneira, seja quem for, principalmente o desconhecido que é um médico ou uma médica. Para pensar. Do menos ali é procurar um outro profissional. A pessoa está arriscada a tomar uma coisa que vai ser até um veneno. Então procura uma outra pessoa, se o profissional te tratou assim. Desculpa. Se o profissional te tratou assim, uma pausazinha, por favor. Se o profissional te tratou assim, procura um outro que realmente olhe você como um ser humano, te respeite, né? Para você saber, poxa, vou tomar aquela medicação, realmente vai ser para mim. Isso não é só para medicamentos da parte emocional. Pressão, glicose, né? Coração, parte da diabetes, toda a medicação. Então não permita que ninguém te trate de qualquer maneira, seja quem for, principalmente o desconhecido que é um médico ou uma médica. Você vai deixar uma pessoa desconhecida te passar uma medicação que nem olhou para você? Você vai tomar? No mínimo ali já é para você ficar alerta. Aí, vou procurar outra pessoa. Porque você pode morrer. Ela pode passar uma coisa que não é para você. Então fique atento com isso. Hoje tenha conhecimento. O Senhor quer trazer conhecimento para você se libertar. Às vezes, você está tomando uma medicação há anos e não precisava nem estar tomando mais. Simplesmente porque não encontrou o profissional certo para passar uns exames corretos e você saber. Por exemplo, estamos sabendo aí que a ansiedade não vem do nada. Se não for a parte espiritual, vai vir dos rins ali, do hormônio da adrenalina, que ele vai subir. Saiu do limite dele, aí subiu. Então, existem exames que a gente faz para que possa detectar a parte dos hormônios e parte também de vitaminas que mostram que esses hormônios estão desequilibrados na gente. Aí eu te pergunto, por que o governo já não coloca isso nas clínicas família e nos UPA? Que é só fazer o exame. Por exemplo, nessa parte aí não precisava ter nenhum medicamento. A vitamina B12, se tiver baixa, ela já dá problema. A D3 também já dá problema. E às vezes a pessoa só tem esse problema. Vai lá, toma vitamina, volta a ficar feliz de novo, cheia de animação, não tem mais nada, é tranquila. Por que isso não está no protocolo do governo? Então você procure fazer o seu exame, não fique esperando o médico pedir. Vai lá, você coloca e peça, doutor, eu quero fazer assim. Aí tu vai encontrar uns resistentes, tá? Eu estou falando porque já aconteceu comigo. Não precisa não, sua medida tá boa. A B12, 400, 300, tá ótimo. Não. Para você, para a gente ficar bem, tem que estar acima de 800. De 800 para cima. Tá? Tem pessoas que com 1000 vai ficar bem. 800 não. Então, mínimo é 800. Só que eu estava vendo uma médica, mês passado falando, especialista nessa área, que o governo agora diminuiu a dosagem. Antes era até 400, agora botaram 300. B12 agora, 300 está ótimo. Está dentro da referência. Não precisa fazer mais não. Aí eles estão interessados que a população fique saudável ou continue doente para eles? Entendeu? Então a gente, como filhos de Deus e filhas, precisamos ficar espertos. Vai lá, pede o seu exame. Eu já fui médico e falei, não precisa não, tá bom. Eu quero, doutor. O senhor acha que está bem, mas não está para mim. Por favor, coloque esse pedido, eu quero fazer esse exame. E quando você encontra aquele que acha que já te conhece, desde quando você nasceu? Nossa, você precisa disso. Não fez exame nenhum. Alguém já aconteceu isso contigo? Foi algum médico que você foi, nunca te viu na vida e fala que você precisa daquilo, ainda baixa o pé contigo. Não aconteceu isso com ninguém, não? Foi só comigo? Já aconteceu também? Nem conhece a gente, faz um check-up assim, da gente só olhar assim, aqueles que olham. Aí quando olha, ele ou ela, né, quer dizer o que você tem que fazer pro resto da vida. Como se tivesse conhecido a gente desde quando a gente nasceu. E também não é assim.
Queridos, façam exames. É o exame que vai detectar o que você precisa. Entendeu? Porque tem situações que a gente não ficar ligado, quando for ao médico, ele pode até matar a gente. Eu poderia não estar aqui hoje, se eu não tivesse ligado em 2 médicos que eu fui. Cismaram que eu estava com infecção urinária e não tinha nada. Cheguei em casa, fui um parente de uma experiência minha, uma dor muito forte na barriga, do nada, falei, de onde é isso? A gente já vai pensar, né? Alguma coisa emocional e tal, não era. E aí fiz uma investigação, nada, fui na emergência, sem fazer exame nenhum, cismou, achou, pelo que você falou, está com infecção. Mas tu não passou nenhum exame, então como é que eu estou com infecção? Vocês não sabem o que aconteceu. Pois é, parte da gravação deu problema lá na palestra. Então eu vou continuar falando com vocês o restante do assunto sobre como tratar o estresse do dia a dia. Nos últimos 2 vídeos eu estou falando na palestra sobre o estresse. Falei o que é o estresse, como começa o estresse, que o estresse não é doença, mas se não for tratado pode se transformar numa doença. Falei que o estresse não é genético, mas dependendo do ambiente que a pessoa vive, onde ela mora, pode influenciar no comportamento e também nas emoções da pessoa. Por exemplo, problemas familiares, brigas, pessoas falando muito alto, discussões, som muito alto, com músicas com palavras de baixo nível, brigas em geral, discussão com vizinhos, problemas no trânsito, problemas no trabalho, também doenças, desemprego, falta de dinheiro, as redes sociais, enfim, são muitos os motivos que o ambiente pode provocar o estresse na vida de uma pessoa, na nossa vida do dia a dia. Falei sobre o cérebro e o inconsciente. Ter conhecimento faz toda a diferença para poder tratar os transtornos emocionais. Inclusive, falando também dos pensamentos intrusivos, que podem ser negativos ou positivos. Pensamento intrusivo negativo, eu já falei um pouco, e nós sabemos que é ruim. E o espiritual? Eu quero compartilhar com você sobre um comentário que eu vi de uma pessoa falando que ela tinha esses pensamentos intrusivos, mas ela vinha com os pensamentos para poder se livrar desses pensamentos muito negativos a ponto de tirar a vida dela. E aí, por isso que eu quero trazer essa reflexão para você. Porque o nosso cérebro, ele não foi criado para morrer. Por isso, tudo indica que a parte natural, e eu vou estar falando sobre outra situação aqui, que também pode gerar esses pensamentos. Então, mas a questão do nosso cérebro, ele não foi criado para morrer. Inclusive, tem dados científicos sobre isso. E quem comenta é a doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra conhecedora do assunto. A coisa mais antinatural para o nosso cérebro é porque ele foi programado para viver. Isso mesmo, o nosso cérebro foi programado para viver. Então a gente, quando está passando por algum perigo, o que acontece? Automaticamente a gente vai lá e se defende. Não precisa fazer nada, é automático. É a sobrevivência, é o instinto da sobrevivência. Então isso já demonstra que o nosso cérebro não foi feito para morrer. Então, não é você, o seu cérebro, que está introduzindo esses pensamentos na tua mente. Pode ser espiritual. Sim, é isso mesmo. O inimigo das nossas vidas. Tem gente que não acredita, mas ele existe. Muitos chamam, tem tantos nomes que ele tem, né? Mas é aquele que veio para matar, roubar e destruir, que a Bíblia diz. Mas Jesus veio para dar vida com abundância para quem quiser. Então tem como mudar de vida sim. Ter pensamentos positivos e não ter pensamentos negativos. Mas precisa ver de onde vêm esses pensamentos. Vocês sabiam que tem alguns medicamentos que podem ter o efeito colateral e provocar o... Exatamente, é sério. Leiam a bula. E eu peguei algumas bulas desses remédios para mostrar para vocês o que está escrito ali. Veja agora quais são os efeitos colaterais dessa medicação. E se você está usando esse remédio e vê que tem esse efeito colateral,
Então, imediatamente você procure o seu médico ou a sua médica para substituir esse medicamento. Pare de tomar ele imediatamente. A orientação é claro lá do seu médico, para que possa substituir por outro que não tenha esse efeito colateral. Então, todo cuidado é pouco. Então, aproveita, compartilhe esse vídeo. Leia a bula e veja os efeitos colaterais do remédio que você toma, principalmente se for para transtornos emocionais e mentais, de tarja preta. Pensamento intrusivo positivo, ao contrário do negativo, mas ele também incomoda. São pessoas que ficam pensando o que vai falar com alguém, ou alguma coisa que ela precisa fazer. Então vem pensamentos da mente dela, sem ela querer, sobre esse assunto. Por exemplo, estou fazendo qualquer atividade no dia a dia, trabalhando, seja o que for. E aí, de repente, vem pensamentos que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Mas eu tenho que falar com alguma pessoa, aí vem, tem que falar aquilo com aquela pessoa, isso e isso. Ou então eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro. Começa a vir pensamento, você sai do presente, do que você está fazendo e vai se portando para coisas lá do que você tem que fazer. E o que é também esses pensamentos intrusivos positivos? São ações da ansiedade não tratada. Esses pensamentos também incomodam, porque aparecem do nada, assim como os negativos. E isso também faz parte dos sintomas da ansiedade, que pode gerar o estresse. Como estamos falando desse assunto do estresse, ansiedade, eu quero trazer uma novidade para vocês, que eu vou estar fazendo uma live para a gente conversar sobre isso. Vou trazer mais informações para vocês, principalmente que às vezes a pessoa não pode, ou seja, o seu caso aí, não consegue, no momento, estar fazendo um tratamento terapêutico. Então, eu vou trazer informações sobre isso, de como você pode se cuidar nessa área, porque é muito importante. Talvez você nem imagina quais são os sintomas do estresse e o que pode acontecer se não tratar o estresse. Quais os perigos que eu e você sofremos se não tratar do estresse. Pois é, quer saber essas respostas? Como se tratar do estresse do dia a dia? Então, no próximo vídeo, eu vou terminar esse assunto que foi da palestra que eu dei. Então, muito obrigada por você ter estado aqui até o final. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Seja feliz, seja livre.